Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é a arte e a alquimia. Você sabia que os primeiros registros das tintas a óleo foram encontrados no século 7 a.C. e que teve a sua ascensão no ano de 1600? Naquela época, os artistas tinham que se virar para produzir o próprio pigmento e fazer as suas tintas. Um processo muito complicado. E se você quer saber um pouco mais da história da tinta a óleo, então você já sabe, não saia daí. Por volta do ano de 1600, pintar não era uma tarefa das mais fáceis. Ou você acha que o artista simplesmente pegava um tubinho como esse e espremia em sua paleta e começava a pintar? Só que não. Eles tinham que produzir o pigmento através dos minerais, vegetais, moer, transformar tudo isso em pó, macerar a tinta com os vernizes e óleos secantes para só então começar a pintar. Todo o material que ele utilizava, ele mesmo tinha que produzir. Os artistas e os médicos compravam seu material no mesmo lugar. Era uma espécie de farmácia da época. Ter o conhecimento de alquimia era imprescindível para ambas as profissões. Se eles não dominassem, eram impossíveis de exercê-las. Ter que fazer a tinta era um processo difícil, de forma dispersante. Usavam uma moleta e uma lâmina de mármore para macerar a tinta e poder pintar. Por volta do ano de 1720, uma grande demanda dos artistas procurando os materiais para produzir a sua arte, começou-se então a aparecer um novo mercado, uma farmácia específica para esses artistas. Era o chamado de loja das cores. E um novo mercado se expandia, um profissional chamado colorista que começava agora a fazer as tintas para os artistas, facilitando e muito as suas vidas. A segunda grande mudança acontece no ano de 1800, quando essas antigas farmácias abrem espaços para as lojas de cores. Essas lojas começaram a produzir a tinta para uso imediato do artista, primeiramente colocando em vísceras de animais, bexigas e depois em saquinhos de couro. Em 1840 começou a usar seringas de vidro para armazenar essas tintas. Em 1841, mais uma nova revolução acontece. Começam a ser produzidas as bisnagas em estanho. As lojas de cores, além de poder produzir as tintas, podiam armazená-las e qualquer pessoa teria acesso a elas. Comprar tinta se tornou algo muito fácil, já que não precisava se preocupar com a produção dela. Então, o interesse pela pintura começou a crescer. Como você pode perceber, a alquimia era imprescindível na produção da arte. Mas eu acredito que dava muito trabalho sim ter que produzir a própria tinta, os próprios solventes, diluentes, vernizes. Era muito tempo gasto com isso. Hoje, a indústria nos entrega tudo pronto, mas muita gente não sabe utilizar. Essa tela, por exemplo, antes que seja pintada, ela precisa ser imprimada. Ela foi comprada em loja e ela já está selada. Se eu fosse pintar essa tela com a tinta acrílica, ela estaria pronta. Não haveria a menor necessidade da imprimação. A imprimação protege o tecido contra a oxidação normal, coisa que acontece
com a tinta a óleo e o tecido sofre desgaste com isso a longo prazo. Se você pretende preservar a sua arte por muito tempo, a imprimação é necessária. Além de também deixar uma linha muito mais fina, muito mais delicada. Degradês são possíveis porque você preparou a sua tela. As pessoas tendem a confundir imprimar com queimar. São situações muito distintas. Queimar a tela é apenas solver a tinta e retirar a parte branca dela. Quando você faz isso, está queimando. E qual o intuito de fazer isso? Perceber melhor os valores tonais. Também economizamos tinta, pois a trama do tecido já vai estar mais fechada. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você vai pintar com a óleo, os dois processos são necessários. E isso, para mim, eu considero uma alquimia. Entender para que serve cada coisa que a indústria já entrega pronto. Temos outros materiais que eu vou mostrar para você também, que depende de uma certa alquimia, um certo conhecimento que pode mudar a sua forma de pintar e obter resultados que você nunca obteve antes. Vamos lá? É muito mais comum do que você possa imaginar o artista querer comprar tudo que vê, mesmo que não saiba para que serve. Aqui eu tenho um solvente. Isso aqui serve na hora que você vai queimar a tela. Você vai solver a tinta para deixar ela bem aguada. Também serve para limpar os pincéis. Esse aqui é um diluente inodoro. Ele é proveniente do algarrás, que tem um odor bastante forte, mas que passado por um novo processo torna ele inodoro. Então, artistas utilizavam há alguns anos atrás o algarraz e continuam a utilizar. Ele é muito nocivo à saúde. Então, quando o artista não se inteira das modernidades, das atualizações, continua utilizando o que sempre utilizou. Ele diz que sempre fez assim e dá certo e vai continuar usando. Mas saber das atualizações faz com que você não só melhore a sua performance como artista, mas também preservar a sua saúde. Isso aqui é proveniente de petróleo. Imagine isso com alto odor, trabalhando em um ambiente fechado. Então, conhecer isso faz com que você se proteja, que saiba como utilizar. Aqui eu tenho o óleo de linhaça. A função dele é dar fluidez à tinta a óleo e fazer com que ela crie um filme resistente. O que é um filme? É quando ela seca. Ele é um veículo, ele é que vai levar a sua tinta do estado pastoso para o sólido. Então, quando muito diluído, com a proporção errada do seu medium, essa tinta perde força, deixando ela quebradiça, fosca, sem cobertura. O óleo de linhaça é um óleo secativo. A função dele é oxidar junto com a tinta e secar. Eu já vi receitas de mandar pegar óleo de cozinha do tipo girassol, colocar não sei quanto tempo numa garrafa fechada, escura, para que ela possa ser substituída pelo óleo de linhaça. Existe sim o óleo de girassol para ser utilizado com a tinta a óleo. Ele já vem pronto de fábrica. Não é o mesmo que utilizamos em cozinha. Isso pode danificar a sua pintura. O óleo ele é prensado a frio. É um processo muito demorado e que não pode ser feito em casa, logicamente. Então, não tem nenhum benefício você substituir um óleo de linhaça, que nem é tão caro, por um óleo que você usa para fazer a sua alimentação. Cada óleo tem a sua função. Esse aqui, ele é secativo, ele oxida. O que você usa em cozinha não oxida, ele vai permanecer oleoso por tempo indeterminado. E você não quer que a sua tinta passe
tanto tempo para secar ou nem venha a secar. Aqui eu tenho uma base seladora que vai servir para você quando comprar um tecido e querer deixá-lo sem estar poroso, sem absorver a tinta. Uma madeira, um papel, um tecido cru, você pode utilizar a base seladora. Também pode utilizar a base acrílica para a mesma função, que é diferente do gesso acrílico. Aqui eu tenho um verniz acrílico que você pode aplicar no final da sua pintura, quando ela estiver seca. Espera cerca de 6 meses. É um verniz muito bom de trabalhar, não é caro. Aqui ele está branco, mas quando ele seca ele fica transparente. E aqui eu tenho um gesso acrílico que a gente utiliza para fazer a imprimação. Aplicando de 2 a 3 camadas para ir lixando e a tela vai se tornando mais fininha. Esse gesso não deve ser substituído por massa de aplicar em parede, pois eles não têm a mesma finalidade. Eu tenho aqui outro óleo secativo, na verdade é um verniz, o verniz Damar. Ele é diluído com terebentina e pintado junto com a tinta ainda na paleta. Você vai diluir a sua tinta na paleta para aplicar na tela. Ele seca muito rápido, questão de horas, a sua pintura vai estar totalmente seca. Aqui eu tenho um mídio acrílico para quem trabalha com a tinta acrílica e quer retardar a sua secagem, não perder a tinta ainda na paleta. Então você vai também conseguir fazer degradês com eles. Tem artistas que desconhecem esse material e solvem a sua tinta apenas com água, perdendo bastante elasticidade dessa tinta, porque ela se torna muito líquida. Aqui eu tenho um óleo e um emulsionante. Para que serve esses dois? Eles juntos podem ser aplicados na tinta óleo e ela pode ser diluída em água. Ouviu bem? Eu falei isso. Tinta óleo diluída com água. Quando você tem um novo veículo que vai fazer com que a água e o óleo se estabilizem e gerem uma mistura, é possível sim. Utilizando geralmente uma trincha que preenche melhor a tela. Fiz aqui alguns testes com diversos tipos de tinta, tempo de secagem. Então são estudos em que se depende de conhecimento para poder escolher a melhor matéria-prima para utilizar a pintura. Isso sim é a alquimia da pintura, conhecer os seus materiais, os seus aglutinantes, os rótulos que identificam cada parte da sua tinta. Os rótulos dizem como é que esses produtos devem ser diluídos, e as pessoas não leem, aplicam de qualquer jeito. Então, artista, se interem mais do seu material e faça uso da alquimia. E então, artista, o que você achou de conhecer um pouco mais sobre a história da tinta a óleo? Viu o trabalho que dava pintar naquela época? Agora é moleza, basta você aprender a fazer as misturas e se deliciar pintando. Mas se você tem dificuldade, é justamente com as misturas, eu estou aqui para te ajudar. Você pode fazer o curso iniciante e saber fazer a luz, sombra, simetria, proporção, perspectiva, profundidade. Tudo isso é assunto do curso para iniciante e eu vou deixar aqui o link para que você possa aprender a manusear o seu material também. E você ainda não é inscrito no canal, que está esperando? Se inscreva agora mesmo e faça um comentário. Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima aula.